Tem gente que diz que o amor de mãe aguenta tudo, que é infinito, que não tem limite, que perdoa qualquer coisa. E talvez seja verdade. Mas o que ninguém conta é que esse amor, quando não é correspondido, vai corroendo a gente por dentro, feito ferrugem em agulha velha. Devagar, em silêncio. Até o dia em que você vai costurar e percebe que a agulha quebrou, e que talvez tenha quebrado há muito tempo, só que você estava ocupada demais costurando a vida dos outros para perceber. Me chamo Graça. Graça Ferreira dos Santos. Tenho 63 anos, moro em Sorocaba, interior de São Paulo, e sou costureira desde os 17. Minhas mãos conhecem mais tecidos do que a maioria das pessoas conhece na vida inteira. Seda, linho, algodão, chifon, crepe, organza. Cada um tem um jeito de se comportar, um caimento, uma personalidade. Passei 46 anos aprendendo a lidar com eles. Mas nenhum tecido do mundo me preparou para lidar com o que minha própria filha fez comigo. Eu preciso contar essa história. Não por vingança, não por raiva. Mas porque tem coisa que a gente carrega sozinha por tempo demais e um dia precisa colocar para fora, senão sufoca. E eu já sufoquei o bastante. Tudo começa com uma menina que nasceu numa madrugada de março, num hospital público de Sorocaba, depois de 14 horas de trabalho de parto. Renata. 3 quilos e 200 gramas de futuro nas minhas mãos. Eu tinha 21 anos, era casada com Osvaldo há 2 e achava que a vida finalmente estava fazendo sentido. Eu tinha um marido, uma filha e um quartinho dos fundos na casa da minha tia Odete, onde eu costurava bainhas por centavos para ajudar nas despesas. Não era muito, mas era meu. Osvaldo trabalhava numa metalúrgica. Homem quieto, de poucas palavras, que chegava em casa com cheiro de graxa e se sentava no sofá sem dizer nada. No começo, eu achava que era cansaço. Depois entendi que era desinteresse. Desinteresse pela casa, pela filha, por mim. Ele não pegava Renata no colo, não perguntava sobre o dia dela, não sentava no chão para brincar. Eu fazia tudo. Dava banho, penteava o cabelo, contava história antes de dormir, acordava de madrugada quando ela tossia. Osvaldo dormia como se não tivesse uma filha do outro lado da parede. Renata tinha 6 anos quando ele saiu. Lembro do dia com uma clareza que me assusta até hoje. Era terça-feira, chovia fino, aquela garoa de São Paulo que parece não molhar, mas encharca tudo. Ele colocou uma mala na porta, uma mala marrom com o zíper arrebentado que eu já tinha consertado 2 vezes, e disse que precisava se encontrar. Eu estava passando uma camisa na tábua e parei o ferro no meio do tecido. O vapor subiu entre nós dois como uma cortina. Olhei para ele e perguntei: "E a Renata?" Ele respondeu já de costas, com a mão na maçaneta: "Ela tem você." E puxou a porta. O barulho da chuva entrou por um segundo e depois sumiu junto com ele. Encontrou-se sim. Encontrou uma mulher em Campinas, montou outra vida e nunca mais mandou 1 centavo. Nunca mais ligou no aniversário da filha. Nunca mais perguntou se ela estava bem, se precisava de algo, se tinha comido. Renata cresceu sem pai. E eu cresci de novo. Dessa vez, como mãe solteira, costureira, dona de casa, cozinheira, professora de lição, conselheira de madrugada, tudo ao mesmo tempo. Não tinha opção de descansar. Não tinha opção de desistir. Eu era tudo que aquela menina tinha no mundo. E fiz de tudo para que ela nunca sentisse falta de nada. Muitas noites costurei até as 2, 3 da manhã, para entregar encomenda no prazo e garantir que o leite da semana estivesse pago. Muitas vezes comi arroz com ovo para que Renata comesse arroz com carne. Muitas vezes vesti a mesma roupa remendada 3, 4 vezes, para que ela tivesse uniforme novo no primeiro dia de aula. E fazia isso sorrindo. Fazia porque achava que era assim que se amava. Em silêncio, sem cobrar, sem esperar nada em troca. Renata era esperta. Desde pequena tinha uma inteligência que me enchia de orgulho. Lia tudo o que encontrava pela frente, fazia perguntas que eu não sabia responder, tirava notas altas sem precisar de muita ajuda. Quando ela me disse, aos 15 anos, que queria ser advogada, eu olhei para ela e disse: "Então vai ser, minha filha." Naquele momento, eu não sabia como ia pagar uma faculdade de direito. Só sabia que ia dar um jeito, porque dar um jeito era a única coisa que eu sempre soube fazer.
Mas foi justamente nessa época que algo começou a mudar. Algo sutil, quase invisível, como um fio que se solta na barra de uma saia. Você não percebe, mas ele vai puxando o tecido inteiro aos poucos. Renata trouxe uma colega de escola para almoçar em casa. Uma menina loira, filha de dentista, que morava num condomínio fechado. Eu tinha feito arroz, feijão, frango e salada. Comida simples, mas feita com carinho. Enquanto eu lavava a louça, ouvi a conversa delas pelo corredor. A colega perguntou o que minha mãe fazia. E Renata respondeu sem hesitar. Ela é comerciante. Não costureira. Comerciante. Eu fiquei parada com a esponja na mão, olhando para a parede, sentindo algo apertar no peito que eu não sabia nomear. Mas deixei passar. Achei que era besteira. Coisa de adolescente. Aos 18, Renata foi ao baile de formatura do colégio. Eu passei 2 semanas costurando um vestido para ela. Escolhi o tecido com cuidado, um cetim cor-de-rosa que caía bem no tom de pele dela, e bordei pequenas flores na barra com linha prateada. Quando ela vestiu, ficou linda. Eu chorei de orgulho. Ela saiu, foi ao baile e voltou radiante. Mas dias depois, quando vi uma foto dela com as amigas numa rede social, li a legenda: "Obrigada à loja do shopping pelo vestido perfeito." Loja do shopping. Não a mãe que costurou cada ponto. Eu li aquilo e fechei o celular devagar. Não disse nada. Não perguntei. Guardei. Quando Renata entrou na faculdade de Direito, eu vendi meu único par de brincos de ouro, presente de casamento da minha mãe, para pagar a matrícula. Fiz sem drama, sem choro, sem comunicar. Fui na joalheria, vendi, depositei o valor e nunca mencionei. A faculdade era particular, custava mais do que eu ganhava num mês, e eu sabia que seria uma maratona. Mas eu costurei. Costurei mais do que nunca na vida. Vestidos de noiva, ternos, fantasias de carnaval, uniformes de empresa, bainhas urgentes, ajustes de última hora. Aceitei tudo. Entreguei tudo no prazo. E quando as contas ainda assim não fechavam, vendia algo. Um móvel, uma peça de tecido que guardava, o que fosse. E Renata ia subindo. Cada semestre mais confiante, mais articulada, mais envolvida com aquele mundo que eu mal conhecia. Direito constitucional, direito tributário, estágios em escritórios com nomes compridos. Eu ouvia ela falar sobre as coisas e fingia entender, só para manter a conversa. Mas a conversa foi ficando cada vez mais rara. Ela parou de visitar o ateliê. Antes, quando era mais nova, aparecia no fim da tarde, sentava no banquinho de madeira e conversava comigo enquanto eu costurava. Contava do dia, reclamava de alguma amiga, me pedia opinião. Era o melhor momento do meu dia. De repente, aquilo acabou, sem aviso, sem explicação. Quando perguntei por quê, ela desviou o olhar e disse: "Mãe, eu tenho que estudar." Mas eu sabia, eu sempre soube. Não era sobre estudo. Era sobre vergonha. Sobre não querer que as novas amigas da faculdade de Direito descobrissem que a mãe dela passava o dia com agulha na mão e fita métrica no pescoço. A formatura aconteceu numa noite de dezembro, quente, abafada, com aquele céu alaranjado que Sorocaba tem no verão. Eu costurei meu próprio vestido para a ocasião. Um azul discreto, simples, mas bem feito. Passei 3 dias nele. Escolhi um tecido que não amassava. Fiz uma modelagem que disfarçava os anos de trabalho que minhas costas carregavam e caprichei na bainha como se fosse para uma cliente. Sentei na plateia com o coração tão acelerado que achei que todo mundo ao redor podia ouvir. E quando o nome dela foi chamado, quando Renata subiu ao palco com aquela beca preta e aquele sorriso imenso, eu chorei. Chorei sem vergonha, sem esconder, porque aquele diploma tinha o meu suor em cada página, as minhas noites em cada linha, as minhas mãos em cada letra. Era a prova de que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ou era o que eu queria acreditar. Mas quando a cerimônia acabou e eu procurei Renata para abraçá-la, ela estava cercada de colegas, rindo, tirando fotos. Esperei. Fiquei num canto com meu vestido azul, segurando a bolsa, esperando que ela viesse me buscar para tirar uma foto juntas. Ela me viu. Eu sei que me viu, porque nossos olhos se cruzaram por um segundo. Mas ela virou o rosto e continuou com o grupo. Fui embora sozinha.
No ônibus de volta para Sorocaba, olhei pela janela e tentei convencer meu coração de que era só o calor do momento, a empolgação da juventude. Mas meu coração não se convenceu. A festa de formatura eu nem fui convidada. Renata disse que era só para os colegas de turma. Eu disse tudo bem. Sempre dizia tudo bem. Era a minha frase mais usada, minha costura mais praticada. Cobrir o rasgo com um tudo bem e seguir remendando o dia seguinte. Os anos foram passando. Renata entrou num escritório grande em São Paulo. Começou a ganhar bem, a usar roupas de marca, a frequentar restaurantes que eu só via em revista. E a distância entre nós foi crescendo como um tecido esticado dos dois lados. Devagar, em silêncio, até o ponto em que não dava mais para costurar. As visitas ficaram raras, as ligações mais curtas, as desculpas mais elaboradas. Num Natal que eu nunca vou esquecer, preparei a ceia inteira. Passei o dia 24 na cozinha, desde as 6 da manhã. Arrumei a mesa com a toalha de crochê mais bonita que eu tinha, aquela que fiz com linha branca importada, e levei quase 3 meses para terminar. Cada ponto daquela toalha tinha sido feito pensando em noites como aquela. A família reunida, a mesa farta, o riso preenchendo a sala. Comprei Chester, fiz rabanada, arroz com passas, salpicão, tudo que Renata gostava desde criança. Coloquei uma vela no centro da mesa, vesti uma blusa nova que eu mesma tinha costurado. E esperei. Ela chegou às 9 da noite. Sentou à mesa, elogiou a comida com um "Está bom, mãe", sem olhar para o meu rosto, mas com o celular na mão a cada 2 minutos. Respondeu mensagens entre uma garfada e outra. Quando perguntei sobre o trabalho, respondeu com frases curtas. Quando perguntei se estava feliz, disse "estou" e mudou de assunto. 40 minutos depois, levantou, ajeitou a bolsa no ombro e disse que precisava ir embora porque tinha compromisso cedo no dia seguinte. Era 25 de dezembro. Que compromisso se tem na manhã de Natal? Eu não perguntei. Sorri, abracei, desejei Feliz Natal e fechei a porta. Fiquei parada no corredor ouvindo o barulho do carro dela se afastando. Depois voltei para a sala e olhei para a mesa. Tinha comida para 4 pessoas e só uma tinha comido. A vela ainda estava acesa, derretendo devagar, como se também estivesse esperando alguém que não ia voltar. Guardei as sobras no pote, lavei a louça uma por uma, dobrei a toalha de crochê com cuidado e guardei no armário. Apaguei a vela. Não chorei. Chorar já não resolvia nada. Tinha deixado de resolver fazia tempo. E então veio Felipe. Mas isso é outra parte da história. O que importa agora é que vocês entendam quem eu era até aquele ponto. Uma mulher que tinha passado a vida inteira costurando a felicidade da filha, enquanto a própria felicidade ficava pendurada num cabide, esperando uma ocasião que nunca chegava. Porque o que vem a seguir... O que minha filha me disse naquele café em São Paulo, olhando nos meus olhos. Isso mudou tudo. Mudou quem eu era. Mudou quem eu achava que precisava ser. E me mostrou que, às vezes, o corte mais doloroso não vem de uma tesoura. Vem de quem a gente ensinou a segurar o tecido. Eu sempre achei que o pior que minha filha podia me fazer era me ignorar. Passar meses sem ligar, aparecer em casa com pressa, olhar para o celular enquanto eu falava. Achava que o silêncio era o limite da dor que ela podia me causar. Eu estava errada, porque existe algo pior do que ser ignorada. É ser olhada nos olhos e ouvir que você é o problema. Mas antes de chegar nesse dia, preciso contar sobre Felipe, porque sem ele, essa história teria um final muito diferente. Renata conheceu Felipe numa palestra sobre direito empresarial em São Paulo. Ele era engenheiro civil, formado pela Poli, de família tradicional paulistana. O pai era dono de uma construtora de médio porte, a mãe era professora universitária aposentada. Gente com sobrenome, com história, com aquele tipo de educação que vem de berço e se nota na forma como a pessoa segura o talher, como puxa a cadeira, como olha para o outro. Renata me contou sobre ele por telefone, numa ligação rápida, quase casual. Disse que estava saindo com alguém. Não deu nome, não deu detalhes. Eu perguntei se ele era uma boa pessoa. Ela respondeu: "É diferente de tudo que eu já conheci." E desligou. Fiquei pensando naquela frase por dias. Diferente de tudo que eu já conheci. Será que isso me incluía? Será que o mundo onde ela cresceu,
A casa simples, a mãe costureira, a comida no fogão, a lenha que a gente usou até eu conseguir comprar um fogão a gás. Era exatamente o que ela queria deixar para trás? 2 meses depois, Renata apareceu em Sorocaba com Felipe. Ligou na véspera avisando que viria para almoço. Eu passei a manhã inteira cozinhando. Fiz frango com quiabo, arroz bem soltinho, feijão temperado com louro e alho, salada de tomate com cebola e coentro. Arrumei a mesa com a toalha de crochê nova que eu tinha terminado na semana anterior. Uma toalha branca com bordas em azul que levei 2 meses fazendo. Coloquei o jogo de pratos que guardava para a ocasião especial. Aquele que tinha ganhado da minha tia Odete antes dela partir. Queria que tudo estivesse perfeito. Queria que minha filha tivesse orgulho, pelo menos uma vez, de me apresentar a alguém. Felipe chegou e me surpreendeu. Era um rapaz alto, magro, de olhos claros e sorriso largo. Entrou na casa, olhou ao redor com curiosidade genuína e a primeira coisa que disse foi: "Que cheiro maravilhoso, Dona Graça. Faz tempo que não sinto um cheiro de comida caseira assim." Não disse com condescendência. Não disse com aquele tom de quem está elogiando por educação. Disse com os olhos brilhando, como quem realmente estava sentindo falta de algo que deixou para trás. Sentamos à mesa e ele comeu com vontade. Repetiu o frango 2 vezes, elogiou o tempero do feijão, pediu a receita do quiabo. Renata estava tensa ao meu lado. Eu sentia a rigidez no corpo dela, o jeito como apertava o garfo, como olhava para mim a cada frase que eu dizia, como se estivesse monitorando cada palavra, esperando eu cometer um erro de português, uma gíria fora de lugar, qualquer coisa que confirmasse o que ela já pensava. Mas o momento que me marcou foi quando Felipe perguntou sobre o meu trabalho. Eu hesitei. Olhei para Renata, que desviou os olhos para o prato. Então respondi: "Sou costureira, tenho um ateliê aqui na cidade." Esperei a reação dele como quem espera o resultado de um exame. E o que ele fez me desarmou completamente. Ele abriu um sorriso e disse que a avó dele também costurava. Disse que era uma das memórias mais bonitas da infância, que ela fazia vestidos para as bonecas das primas, que o cheiro de tecido novo ainda o lembrava da casa dela. Disse que admirava muito quem trabalhava com as mãos, porque era o tipo de trabalho que carregava a alma da pessoa em cada peça. Eu olhei para Renata naquele instante. Ela estava com os olhos fixos na mesa, o queixo travado, o rosto corado. Não de emoção, de incômodo. O noivo dela estava elogiando exatamente aquilo que ela sentia vergonha. E cada palavra de admiração que saía da boca dele era, para ela, uma exposição do que tentava esconder. Quando eles foram embora, Renata me deu um abraço mecânico e disse: "Obrigada, mãe." Felipe me abraçou de verdade. Daquele jeito que a gente sente o calor do outro, sabe? E disse baixinho: "Obrigado pelo almoço, Dona Graça. Faz tempo que eu não me sinto tão bem recebido." Eu segurei o choro e respondi: "Você é sempre bem-vindo aqui, meu filho." E naquele momento, chamá-lo de filho foi a coisa mais natural do mundo. 2 semanas depois, meu telefone tocou numa tarde de quarta-feira. Era um número de São Paulo que eu não conhecia. Atendi desconfiada, achando que era golpe. Mas a voz do outro lado era dele. Felipe. Ligou para me agradecer de novo pelo almoço e disse que queria me conhecer melhor, que achava importante ter uma boa relação com a sogra. Ficamos quase meia hora no telefone. Ele me contou sobre o trabalho, sobre os projetos da construtora do pai, sobre como queria construir uma família sólida com Renata. Falava com entusiasmo, com planos, com aquela energia de quem acredita que o futuro pode ser bom. E eu ouvi tudo com o coração apertado, porque aquele rapaz falava de família, de união, de respeito, para a mãe de uma mulher que mal ligava para a própria mãe. Quando desliguei, fiquei sentada na cadeira do ateliê, com a máquina de costura parada na minha frente, e pensei: esse menino é bom demais. Tomara que minha filha mereça ele. 6 meses se passaram, e foi minha sobrinha Patrícia quem me deu a notícia. Ligou num domingo de manhã, empolgada, dizendo que tinha visto nos stories de Renata o anel de noivado. Um anel bonito, de brilhante, com uma legenda que dizia: "Ela disse sim." Minha filha estava noiva, e eu soube por uma rede social, através da minha sobrinha. Esperei um dia, 2,
3. O telefone não tocou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum convite para comemorar. No quarto dia, liguei eu mesma. A conversa durou menos de 5 minutos. Renata confirmou o noivado com a mesma emoção de quem confirma um horário no dentista. Disse que era recente, que estavam planejando tudo ainda, que em breve conversaríamos sobre os preparativos. Eu disse que estava feliz por ela. E estava. Apesar de tudo, estava. Porque a alegria de mãe não depende de como a filha trata a gente. Depende de saber que a filha está bem. E eu achava que ela estava. As semanas passaram. Não houve convite, não houve conversa, não houve nada. Até que um dia Renata me mandou uma mensagem seca. Mãe, podemos nos encontrar sábado? Preciso falar com você sobre o casamento. Meu coração disparou. Achei que finalmente ela ia me incluir nos preparativos. Talvez me pedisse para costurar algo, talvez quisesse que eu ajudasse com a decoração, talvez, e esse era o meu sonho mais secreto, quisesse que eu fizesse o vestido de noiva. Uma costureira que faz o vestido de noiva da própria filha. Seria o coroamento da minha vida. Escolhi a roupa com cuidado. Uma blusa de seda que eu mesma tinha cortado e costurado, uma calça social, sapatos limpos. Viajei até São Paulo num ônibus das 6 da manhã. Cheguei ao café que ela escolheu. Um lugar moderno, com paredes de tijolo aparente, café em xícaras de porcelana e garçons que chamavam todo mundo de senhor e senhora. Sentei na mesa perto da janela e esperei. Renata chegou 20 minutos atrasada. Não pediu desculpa pelo atraso. Sentou na minha frente, pediu um expresso e ficou mexendo no celular por mais uns 2 minutos antes de me olhar. Quando finalmente olhou, seus olhos estavam diferentes. Não eram os olhos da menina que sentava no banquinho do ateliê para conversar comigo. Eram olhos frios, calculados, como os de uma advogada prestes a entregar uma sentença. Ela respirou fundo e disse: Mãe, eu preciso ser sincera com você. Eu assenti, com as mãos no colo, apertando uma contra a outra embaixo da mesa. O casamento vai ser no Espaço Vila Jardim, em Alphaville. A família do Felipe é gente muito distinta. Vai ter gente importante, sócios dele, gente do escritório, e eu pensei muito sobre isso, mãe. Pensei muito mesmo. Ela fez uma pausa, tomou um gole do café, e então soltou as palavras que mudaram a minha vida para sempre. Não quero você no meu casamento, mãe. Você vai me envergonhar. Eu ouvi. Cada sílaba. O barulho do café ao redor continuou. Talheres batendo, vozes conversando, a máquina de expresso apitando. Mas para mim, o mundo ficou em câmera lenta. Eu olhei para a minha filha, para aquele rosto que eu limpei quando criança, que eu beijei de madrugada quando ela tinha febre, que eu vi sorrir pela primeira vez nos meus braços. E aquele rosto agora me dizia que eu era um estorvo. Ela continuou. Disse que minhas roupas chamariam atenção pelos motivos errados, que meu jeito de falar ia destoar do ambiente, que ela não tinha como me apresentar como costureira para aquela gente sem sentir que estava expondo uma fraqueza. Cada frase era uma agulha entrando no meu peito. E olha que eu conheço agulhas. Conheço muito bem. Mas nenhuma delas fura como a palavra de uma filha que tem vergonha da própria mãe. Eu respirei. Olhei para as minhas mãos em cima da mesa. Mãos que costuraram milhares de peças, que seguraram aquela menina no colo, que prepararam cada refeição, que trabalharam até sangrar para pagar cada boleto daquela faculdade de direito. Essas mãos que ela achava feias demais para um casamento em Alphaville. Engoli o choro. Engoli como quem engole vidro moído e sorri por cima, porque desmoronar ali não ia mudar nada. Disse, com a voz mais firme que consegui: Tudo bem, filha, eu entendo. Peguei minha bolsa, aquela bolsa de couro marrom que eu mesma tinha costurado, levantei da mesa e saí. Renata não me seguiu. Não disse, espera. Não disse, mãe, me desculpa. Ficou sentada, tomando o café dela, enquanto eu atravessava a porta daquele café como quem sai de uma sala de cirurgia, com o corpo inteiro aberto por dentro e nenhuma anestesia. Caminhei 4 quarteirões até o ponto de ônibus. 4 quarteirões em linha reta, com o sol de São Paulo batendo no rosto e as pessoas passando apressadas ao meu redor. Ninguém percebeu.
Ninguém olhou para aquela senhora de 63 anos, caminhando devagar com uma bolsa de couro marrom e o mundo desmoronando dentro do peito. Eu era invisível ali, como sempre fui na vida da minha própria filha. O ônibus demorou 23 minutos. Eu contei. Fiquei em pé no ponto, com a coluna reta, o rosto firme, os olhos secos. Não ia chorar na rua. Não ia dar esse espetáculo para ninguém. Entrei no ônibus, sentei na janela e fiz as 4 horas de viagem até Sorocaba, olhando para a estrada sem enxergar nada. Só chorei quando abri a porta de casa. Sentei na cadeira da máquina de costura. A mesma cadeira onde passei milhares de horas da minha vida. E chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde o dia em que Osvaldo foi embora. Um choro que vinha do fundo do estômago, que sacudia o corpo inteiro, que tirava o ar. Chorei por cada vestido que costurei de madrugada, por cada refeição que preparei com carinho, por cada sacrifício que fiz achando que um dia seria reconhecido. Chorei por ter sido tão ingênua. Depois de um tempo, não sei se foram minutos ou horas, as lágrimas secaram. Lavei o rosto na pia da cozinha, olhei para o meu reflexo no espelho pequeno que ficava acima da torneira e disse para mim mesma, em voz alta, algo que nunca tinha dito antes. Graça, você merece mais do que isso. Voltei para o ateliê, sentei na máquina e terminei uma encomenda que precisava entregar na segunda-feira. Porque a vida da costureira não para. Ninguém paga as contas das minhas lágrimas. E enquanto minhas mãos trabalhavam no tecido, minha cabeça trabalhava em outra coisa. Algo que ninguém, nem Renata, nem Felipe, nem ninguém nesse mundo imaginava que existia. Porque o que minha filha não sabia, o que ninguém nunca se deu ao trabalho de perguntar, é que aquela costureira simples de Sorocaba tinha um segredo. Um segredo costurado em silêncio, ponto por ponto, ao longo de décadas. E esse segredo estava prestes a mudar absolutamente tudo. Sabe o que é estranho? Ninguém nunca me perguntou como eu vivia. Em 46 anos de costura, ninguém da minha família sentou comigo e disse: Graça, como estão suas finanças? Como você se sustenta? Você precisa de alguma coisa? Ninguém. Nem Renata, nem Osvaldo quando ainda estava por perto, nem parentes distantes. Todos olhavam para mim e viam a mesma coisa. Uma costureira simples, de mãos calejadas, que vivia de bainha e ajuste. E talvez por isso ninguém tenha percebido o que eu construí debaixo daquele silêncio. Porque a verdade é que eu aprendi cedo. Muito cedo. Aprendi vendo minha mãe depender do meu pai para cada centavo, pedir permissão para comprar um sabonete, engolir desaforo porque não tinha de onde tirar dinheiro para ir embora. Quando ela partiu, eu tinha 19 anos e uma promessa guardada no peito. Nunca, em nenhuma circunstância, eu dependeria de alguém para sobreviver. E cumpri essa promessa ponto por ponto, como quem costura uma bainha invisível que ninguém vê, mas que segura a peça inteira. Comecei guardando moedas numa lata de biscoito no fundo do armário. Parece bobagem, mas era o que eu conseguia. Cada encomenda que entregava separava 10%. Osvaldo nunca soube. Renata, quando cresceu, também não. Aquele dinheiro era meu seguro silencioso, minha linha de fuga costurada em segredo. Quando Osvaldo foi embora, aquele envelope já tinha o suficiente para 3 meses de despesas. Me deu tempo para respirar e reorganizar a vida. E a partir dali, nunca mais parei de guardar. Cada mês, sem exceção, separava uma parte. Mesmo quando a conta de luz atrasava, mesmo quando o gás acabava antes do previsto. A disciplina de quem sabe que o mundo não protege mulher sozinha. Com o tempo, o dinheiro na lata virou dinheiro no banco. E o dinheiro no banco virou investimento. Eu não entendia nada de mercado financeiro, mas tinha uma cliente chamada Sônia, que era gerente de banco. Ela vinha ao ateliê toda semana para ajustar roupas. Era vaidosa, cuidadosa com a aparência e gostava de conversar enquanto eu tirava medidas. Um dia, entre um alfinete e outro, ela perguntou onde eu guardava minhas economias. Eu disse que na poupança. Ela quase riu. Disse que poupança era o mesmo que guardar dinheiro debaixo do colchão, que existiam formas melhores, mais seguras. E ali, entre ajustes de blazer e barras de calça, Sônia me ensinou sobre CDB, tesouro direto, fundos de renda fixa. Eu ouvia com a mesma atenção que dedicava a aprender um ponto novo, concentrada.
anotando tudo, sem vergonha de perguntar o que não entendia. Aos poucos fui migrando. Tirei da poupança, coloquei em aplicações que rendiam mais. E quando completei 15 anos de economia disciplinada, eu tinha o suficiente para dar o passo que mudou minha vida. Comprei o ponto comercial onde meu ateliê funciona até hoje. Era um salão térreo numa rua movimentada, perto do centro de Sorocaba. O dono anterior tinha uma loja de tecidos que faliu. Irônico, não é? E vendia por um preço abaixo do mercado porque precisava do dinheiro rápido. Eu fui lá, olhei o espaço, imaginei as máquinas enfileiradas, os manequins perto da vitrine, os rolos de tecido nas prateleiras e comprei, à vista, com dinheiro que ninguém sabia que existia. A partir dali, tudo acelerou. Saí do quartinho dos fundos e montei um ateliê de verdade. Comprei máquinas melhores, organizei o espaço com capricho, coloquei uma placa bonita na fachada. E o trabalho começou a aparecer de outro jeito. Não era mais só bainha e ajuste de vizinha. Era roupa sob medida, vestido de festa, ajuste de peça de grife que as clientes traziam de São Paulo. Comecei a receber gente de fora da cidade e indicações que vinham de longe. O ateliê virou referência. E com ele, minha conta no banco cresceu de um jeito que eu mesma às vezes me assustava quando olhava o extrato. Mas nunca contei para ninguém. Não por avareza, não por desconfiança calculada, por hábito. E talvez, só talvez, por uma pontinha de proteção. Porque eu sabia, no fundo, que se Renata soubesse que eu tinha dinheiro, a dinâmica entre nós mudaria. E eu não queria ser amada pelo que eu tinha. Queria ser amada pelo que eu era, pelo que sempre fui. Acontece que nem isso eu consegui. Na noite em que voltei daquele café em São Paulo, depois de ouvir minha filha dizer que eu era uma vergonha, fiquei sentada no ateliê até quase meia-noite. A máquina de costura desligada, as luzes apagadas, só o abajur pequeno aceso num canto. Eu olhava para as paredes daquele espaço que construí com minhas mãos e pensava: como é possível que a pessoa que eu mais amo no mundo não faça ideia de quem eu realmente sou? Passei as semanas seguintes numa espécie de anestesia. Trabalhava no automático, atendia clientes com o sorriso de sempre, entregava encomendas no prazo. Mas por dentro, algo tinha se desligado. Era como se a linha que me conectava à Renata tivesse sido cortada de uma vez, sem aviso, e eu estivesse ali segurando a ponta solta sem saber o que fazer com ela. Foi num sábado de manhã, quase um mês depois do café, que minha sobrinha Patrícia me ligou. Patrícia trabalhava como recepcionista num hotel em São Paulo. Uma moça esperta, observadora, que sempre teve carinho por mim. Ela me ligou com a voz apressada, meio sussurrando, como se estivesse contando um segredo. Disse que na noite anterior tinha encontrado Renata num evento corporativo no hotel e que minha filha estava visivelmente alterada, falando alto ao telefone num canto do saguão. Patrícia reconheceu a voz de Felipe do outro lado da linha. Os dois discutiam sobre dinheiro. Ela ouviu pedaços da conversa. Os pais de Felipe tinham cortado mais da metade da contribuição para o casamento. Um investimento do pai dele, numa obra em Guarulhos, tinha dado errado. A construtora estava com problemas e eles não podiam mais cobrir o que tinham prometido. Renata estava dizendo que o buffet já tinha sido contratado, que o espaço em Alphaville cobrava multa de cancelamento, que a decoradora não ia devolver o sinal. Patrícia me disse que Renata repetiu uma frase várias vezes, quase em pânico. Não tem como cancelar, Felipe. Não tem como. Quando Patrícia terminou de contar, ficou em silêncio esperando minha reação. Eu também fiquei em silêncio. Por bastante tempo. Ela deve ter achado que a ligação caiu, porque perguntou: Tia, você está aí? Eu disse que estava. Agradeci, pedi que não comentasse com ninguém e desliguei. Sentei na cadeira do ateliê e fiquei olhando para o manequim vazio que ficava perto da janela. A ironia era tão grande que parecia coisa de novela. A mulher que me expulsou do casamento estava prestes a perder o casamento. E eu, a costureira envergonhante, a mãe indesejada, a presença inconveniente, era provavelmente a única pessoa que podia impedir isso. Passei 3 dias sem dormir direito. 3 dias costurando no automático, fazendo e refazendo bainhas, trocando linhas sem necessidade, cortando tecido torto e tendo que recortar. Minha cabeça não parava. Uma parte de mim,
A parte magoada, a parte que ainda sentia o gosto de vidro daquele "tudo bem, filha" no café, dizia com clareza: "Deixa. Ela escolheu te excluir. Agora lida com as consequências." Era uma voz legítima, uma voz que eu tinha todo o direito de ouvir. Mas a outra parte era mais teimosa. Era a parte que acordou de madrugada durante 20 anos para dar mamadeira. A parte que costurou fantasias de última hora para a festa da escola. A parte que vendeu brincos de ouro para pagar matrícula sem dizer uma palavra. Essa parte não falava com palavras. Falava com um aperto no peito que não passava. Um aperto que dizia, sem explicar: ela é sua filha. E uma mãe não deixa a filha cair, mesmo quando a filha empurra a mãe para o chão. No terceiro dia, tomei minha decisão. Liguei para Patrícia e pedi um favor. Precisava do contato da cerimonialista do casamento de Renata. Patrícia hesitou. Perguntou o que eu ia fazer. Eu disse apenas: "Confie em mim, minha filha." Ela conseguiu o número através de uma colega do hotel que tinha trabalhado num evento com a mesma cerimonialista. A mulher se chamava Mônica. Liguei numa terça-feira à tarde. Me identifiquei como Graça Ferreira dos Santos, mãe da noiva. Houve um silêncio estranho do outro lado. Depois ela disse com cuidado: "A senhora é a mãe da Renata?" Eu confirmei. Ela deve ter percebido algo na minha voz, porque sua próxima pergunta foi direta: "Dona Graça, a senhora sabe que não está na lista de convidados?" Eu disse que sabia. E disse que não era por isso que estava ligando. Fui direta. Disse que queria cobrir todas as despesas do casamento. Todas. Buffet, decoração, flores, DJ, fotógrafo, iluminação, tudo o que estivesse faltando e tudo o que já estivesse contratado. Queria assumir cada centavo. Com uma condição: meu nome não poderia ser mencionado. Para ninguém. Nem para Renata, nem para Felipe, nem para a família dele. Para absolutamente ninguém. Mônica ficou muda por tantos segundos que eu cheguei a achar que a ligação tinha caído. Então, ouvi a voz dela, mais baixa, mais grave. "Dona Graça, a senhora tem certeza disso?" Eu disse que tinha. Ela perguntou por quê. E eu respondi com palavras que saíram de um lugar tão fundo dentro de mim que eu mesma me surpreendi. Porque é minha filha, e uma mãe não precisa de convite para amar. Precisa apenas de uma agulha para costurar o que o mundo rasga. Ela ficou em silêncio de novo. Depois disse, com a voz embargada: "Em 30 anos de carreira, nunca recebi uma ligação assim." Combinamos os detalhes. Ela me passou os valores de cada fornecedor, cada contrato pendente, cada sinal que faltava. Fiz as contas na calculadora do celular, sentada no ateliê, com a luz do abajur e o barulho dos grilos pela janela. O total era alto. Mas eu tinha. Tinha e sobrava. Os contratos foram assinados no meu nome. Graça Ferreira dos Santos. Paguei tudo à vista, por transferência bancária, em 3 dias. Cada centavo saiu do trabalho das minhas mãos, das mesmas mãos que minha filha achava indignas de um casamento em Alphaville. Mônica criou uma justificativa para Renata. Disse que o espaço de eventos estava fazendo uma promoção especial, uma parceria com fornecedores, e que os custos tinham sido drasticamente reduzidos. Minha filha acreditou. Talvez porque era mais fácil acreditar numa coincidência conveniente do que investigar a verdade. E então eu fiz algo que só uma costureira entenderia. Fui até a loja de tecidos do centro e escolhi o mais bonito que encontrei. Um crepe italiano azul marinho, encorpado, mas leve, com um caimento que eu reconheci no momento em que passei a mão. Era o tipo de tecido que pede respeito, discreto, elegante, sem precisar gritar. Comprei 3 metros, levei para o ateliê e comecei a costurar o vestido que eu usaria no casamento da minha filha. Costurei com o mesmo cuidado que dedico às minhas melhores peças. Modelagem clássica, decote discreto, manga 3/4 que disfarçava os braços marcados pelos anos. Ajustei cada costura no meu próprio corpo, olhando no espelho do ateliê, girando devagar para verificar o caimento. Bordei uma pequena flor na parte interna do vestido, na altura do coração. Um detalhe que ninguém veria, mas que eu saberia que estava ali. Minha assinatura invisível. Levei 1 semana para terminar. Quando ficou pronto,
Coloquei no manequim perto da janela do ateliê e fiquei olhando por um longo tempo. Era bonito, era digno, era tudo o que eu queria ser naquele dia. Mas aquele vestido não sairia daquele manequim, porque a mulher que o costurou não tinha sido convidada para vesti-lo. Eu sabia disso quando comprei o tecido. Sabia quando cortei, quando alinhavei, quando passei cada costura na máquina. Então por que fiz? Porque precisava. Precisava costurar aquela dor em alguma coisa. Precisava transformar o que eu sentia em algo concreto, algo que eu pudesse tocar, pendurar, olhar. Aquele vestido era a materialização de tudo que eu queria ter sido naquele casamento e de tudo que minha filha não me permitiu ser. O casamento foi marcado para um sábado de outubro. E eu passei as semanas que antecederam a data num estado estranho de paz misturada com tristeza. Eu tinha feito o que podia. Tinha feito mais do que qualquer pessoa esperaria. Agora era soltar. Soltar a linha, soltar o tecido, soltar a filha. E confiar que, de alguma forma, o ponto que eu dei seguraria, mesmo que ninguém soubesse que ele existia. Mas o que eu não sabia, o que eu não podia prever, é que Felipe, aquele rapaz metódico, de olhos claros e coração atento, estava prestes a puxar uma linha que revelaria tudo. E quando ele puxasse, o tecido inteiro viria junto, diante de 200 pessoas, no meio da festa, com o nome da costureira estampado em cada contrato. E minha filha, a advogada que sempre teve resposta para tudo, descobriria que existem verdades para as quais não existe defesa. O dia do casamento da minha filha amanheceu bonito. Um sábado de outubro com céu limpo, sol forte desde cedo e aquele cheiro de terra molhada que Sorocaba tem quando chove de madrugada e o dia seguinte vem quente. Eu sei porque acordei às 5 da manhã. Na verdade, não sei se cheguei a dormir de verdade. Passei a noite inteira num estado estranho entre o sono e a vigília, com os olhos semifechados, mas a cabeça girando, repassando cada decisão que tomei nas últimas semanas, me perguntando se fiz certo, se fui ingênua, se fui corajosa ou simplesmente tola. Levantei, fiz café, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando a luz mudar pela janela. O ateliê ficava logo ao lado, separado por uma porta de vidro que eu deixava sempre entreaberta. Dali, eu conseguia ver o manequim perto da vitrine. E no manequim, o vestido. Meu vestido azul marinho, impecável, com aquele caimento perfeito de crepe italiano, esperando uma ocasião que não existia. Tomei meu café devagar. Comi uma fatia de pão com manteiga. Lavei a xícara, sequei, guardei. E depois fui até o ateliê, parei na frente do manequim e fiquei ali, olhando para aquele vestido como quem olha para uma carta que escreveu, mas nunca enviou. Passei a mão no tecido. Estava perfeito. A costura reta, a bainha invisível, a florzinha bordada por dentro na altura do coração. Tudo ali era eu. E tudo ali ficaria ali. Às 7 da noite, enquanto em Alphaville os convidados começavam a chegar ao espaço Vila Jardim, eu estava sentada na minha poltrona, com a televisão desligada e as luzes apagadas, segurando o porta-retrato de Renata aos 5 anos. Naquela foto, ela usava o vestidinho de festa junina que eu mesma tinha costurado. Um vestido xadrez vermelho e branco, com renda na barra e um lacinho no cabelo. Ela sorria com todos os dentes, segurando uma espiga de milho com as 2 mãos. A menina mais feliz do mundo. A mesma menina que naquele exato momento estava se preparando para caminhar até o altar num vestido de grife que custou mais do que eu ganhava em 3 meses. Pago, sem que ela soubesse, pelas mãos que ela achava indignas de estar presentes. Do lado de fora, eu ouvia os sons normais de um sábado à noite em Sorocaba. Um cachorro latindo ao longe, a televisão do vizinho, uma moto passando pela rua. Dentro da minha sala, o único som era o tic-tac do relógio de parede que eu tinha desde o tempo do Osvaldo. Cada segundo que passava era um segundo do casamento da minha filha que eu não estava vivendo. Cada minuto era um minuto de uma festa que eu paguei, mas não frequentei. E cada hora era mais uma hora em que a cadeira reservada para a mãe da noiva permanecia vazia, se é que alguém se lembrou de reservar uma. Fiquei ali, em silêncio, olhando para aquela foto até a sala escurecer. Não liguei a luz. Não liguei a televisão. Apenas fiquei.
Uma mãe sentada sozinha na noite do casamento da filha, segurando a única prova de que um dia existiu amor entre as duas. Mas o que aconteceu naquela festa, eu só soube depois. E soube por Patrícia, que estava lá como convidada de um primo distante de Felipe. Ela me ligou naquela mesma noite, por volta das 11h30, com a voz entrecortada, chorando tanto que às vezes eu precisava pedir para ela repetir. E me contou tudo, cada detalhe, cada palavra, cada silêncio. A cerimônia tinha sido linda, segundo ela. O espaço decorado com flores brancas e velas, uma iluminação suave que dava ao lugar um ar de sonho. Renata entrou deslumbrante, de braço dado com o padrinho, porque o pai dela nunca apareceu, nunca esteve, nunca existiu para isso. Caminhou pelo corredor de cabeça erguida, sorrindo para os convidados, radiante. O casamento perfeito, a noiva perfeita, tudo perfeito. Os votos foram trocados, as alianças colocadas, o beijo dado. Os convidados aplaudiram, a música tocou e todos seguiram para o salão da festa. Jantar servido, brinde dos padrinhos, discurso do pai do Felipe. Um senhor elegante que falou sobre família, sobre valores, sobre a importância de honrar quem veio antes de nós. Patrícia me disse que, nessa hora, olhou para o lugar onde deveria estar a mãe da noiva. A cadeira estava vazia. Nem cadeira tinham reservado. Então, depois dos discursos protocolares, depois do jantar, quando as pessoas já estavam relaxadas com suas taças na mão e a música ambiente preenchia o salão, Felipe se levantou. Pediu licença ao DJ. Pegou o microfone. Patrícia me disse que naquele momento ninguém estranhou. Acharam que seria mais um agradecimento, uma declaração de amor para a noiva, algo esperado. Felipe era educado, articulado, o tipo de homem que fala bem em público. Renata estava sentada na mesa principal, sorrindo, ajeitando o véu, provavelmente esperando uma homenagem romântica. Mas Felipe não começou falando de amor. Começou falando de números. Ele disse que nos dias antes do casamento, como engenheiro e como homem que gosta de ter tudo organizado, revisou cada contrato da cerimônia, cada pagamento, cada nota, cada fornecedor. Disse que fez isso porque queria agradecer nominalmente cada pessoa que contribuiu para aquele dia. E foi aí que encontrou algo que não esperava. O salão ficou em silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando todo mundo percebe, ao mesmo tempo, que algo importante está prestes a ser dito. Felipe disse que todos os contratos, o buffet, a decoração, as flores, o DJ, o fotógrafo, a iluminação, o bolo, cada centavo daquela festa, estavam assinados por uma mesma pessoa. Uma pessoa que não estava na lista de convidados. Uma pessoa que, segundo ele soube por fontes que preferiu não revelar, não tinha sido convidada. Renata, segundo Patrícia, parou de sorrir. A mão que segurava a taça desceu devagar para a mesa. Seus olhos fixaram no rosto de Felipe com uma expressão que foi mudando. De curiosidade para confusão, de confusão para apreensão, de apreensão para algo que se parecia muito com medo. Felipe tirou do bolso interno do paletó uma folha dobrada. Desdobrou com calma, como quem sabe exatamente o peso do que está fazendo, e leu o nome em voz alta, pausado, para que cada pessoa naquele salão ouvisse com clareza. Graça Ferreira dos Santos. Fez uma pausa. Depois continuou. Costureira, moradora de Sorocaba, mãe da noiva. O salão ficou tão silencioso que Patrícia me disse que dava para ouvir o gelo derretendo dentro dos copos. 200 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo e todos os olhos se viraram para Renata. Mas Felipe não tinha terminado. Ele olhou para os convidados e disse que precisava contar quem era essa mulher. Disse que teve o privilégio de conhecê-la uma única vez, numa casa simples em Sorocaba, sentado numa mesa coberta por uma toalha de crochê feita à mão, comendo o melhor frango com quiabo que já provou na vida. Disse que essa mulher o recebeu com um carinho que ele não encontrava nem nos restaurantes mais caros de São Paulo. Disse que ela era costureira há mais de 40 anos, que criou a filha sozinha, que trabalhou de madrugada para pagar uma faculdade de direito e que nunca, em nenhum momento, pediu reconhecimento por nada disso. Patrícia me disse que nessa hora, algumas pessoas na mesa começaram a chorar. A mãe de Felipe levou a mão à boca. O pai dele baixou a cabeça. Felipe continuou.
Disse que essa mulher, mesmo sem ter sido convidada, mesmo sabendo que a própria filha não a queria ali, pagou cada centavo daquela festa, sem pedir nada em troca, sem exigir presença, sem cobrar um único agradecimento. Pagou porque é mãe, e porque para ela, amar nunca dependeu de ser convidada. Então ele olhou diretamente para Renata e disse a frase que, segundo Patrícia, calou o salão de vez. Eu me casei com você, Renata, porque acreditei que você era uma mulher que valoriza as pessoas. Mas a pessoa que mais te valorizou na vida, a que costurou cada dia da tua história, não está sentada em nenhuma cadeira aqui. E eu preciso que todo mundo saiba que a cadeira mais importante dessa festa está vazia, porque a mulher que deveria ocupá-la pagou por todas as outras. Renata não se moveu. Patrícia me disse que ela ficou paralisada, com os olhos vidrados, as mãos tremendo sobre a mesa. O buquê que estava ao lado dela tombou e ninguém se abaixou para pegar. A boca dela se abriu, como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Era como se o salão inteiro estivesse congelado numa fotografia. 200 pessoas, todas olhando para a noiva, esperando uma reação que não vinha. A advogada que vivia de palavras, que construiu uma carreira inteira argumentando, convencendo, rebatendo, não encontrou uma única sílaba para dizer, porque não existe argumento que defenda o indefensável. A mãe de Felipe foi a primeira a se mover. Levantou da cadeira, foi até o microfone, pediu licença ao filho e disse apenas uma coisa, com a voz firme. Eu gostaria de ter conhecido Dona Graça antes. E eu espero que minha nora nos dê essa oportunidade, porque essa mulher merecia estar na primeira fila. Depois disso, segundo Patrícia, a festa continuou, mas com outro clima. As pessoas conversavam em voz baixa, cochichavam, olhavam para Renata com uma expressão que misturava pena e julgamento. Renata passou o resto da noite sentada, respondendo cumprimentos com um sorriso travado, sem conseguir olhar para Felipe. E ele, do outro lado do salão, conversava normalmente com os convidados, como se tivesse feito exatamente o que precisava fazer, e agora pudesse seguir em frente. Patrícia terminou de me contar às 2 da manhã. Eu ouvi tudo em silêncio, sentada na mesma poltrona, no escuro, com o porta-retrato da Renata aos 5 anos ainda no meu colo. Quando ela desligou, fiquei mais um tempo ali, sem me mover, tentando processar o que tinha acontecido. O rapaz que eu conheci uma única vez, que comeu meu frango com quiabo com gosto, que me ligou para agradecer um almoço, tinha feito por mim algo que ninguém nunca fez. Me viu de verdade. Não como a costureira simples, não como a mãe inconveniente, não como a senhora que destoa do ambiente. Me viu como Graça, a mulher, a mãe, a pessoa que merecia estar ali. Às 3 da manhã, meu celular tocou. Olhei para a tela. Era Renata. O nome dela piscando na luz azul do telefone, no meio da escuridão da sala. Deixei tocar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O telefone parou. Tocou de novo. Parou. Tocou pela 3ª vez. Eu olhei para aquele nome piscando e senti algo que não esperava sentir. Nada. Não senti raiva. Não senti satisfação. Não senti vontade de atender para ouvir desculpas, nem vontade de ignorar para dar uma lição. Senti apenas um cansaço imenso. O cansaço de 63 anos carregando um amor que nunca foi tratado como merecia. Desliguei o celular. Coloquei na mesa de centro. Fui até o ateliê, apaguei a luz, olhei uma última vez para o vestido azul marinho no manequim. Ele continuava ali, perfeito, esperando. Exatamente como eu passei a vida inteira, perfeita no meu ofício, esperando ser vista. Mas alguma coisa naquela noite tinha mudado. Não era o vestido que precisava sair do manequim. Era eu que precisava sair da espera. Parar de esperar reconhecimento. Parar de esperar carinho. Parar de esperar que alguém finalmente olhasse para as minhas mãos e enxergasse não as marcas do trabalho, mas as marcas do amor. Deitei na cama e dormi a noite inteira, sem sonho, sem angústia, sem acordar de madrugada com o peito apertado. Dormi como não dormia há meses, porque algo dentro de mim, finalmente, tinha encontrado descanso. Não o descanso de quem desistiu. O descanso de quem entendeu que já fez tudo o que podia, e que agora, pela primeira vez em 63 anos, era hora de costurar algo diferente.
Não um vestido para os outros. Não uma vida para a filha. Não um silêncio para manter a paz. Era hora de costurar a minha própria liberdade. Renata apareceu no meu ateliê numa quarta-feira de manhã, 3 dias depois do casamento. Eu estava atendendo uma cliente, Dona Judite, professora aposentada que vinha toda semana ajustar alguma coisa, quando ouvi o sino da porta. Levantei os olhos e ali estava minha filha. Sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito, olheiras fundas, usando uma roupa que eu nunca tinha visto nela, uma calça jeans simples e uma camiseta básica. A advogada de terninho desapareceu. Na minha frente estava uma mulher que parecia não dormir há dias. Pedi licença à Dona Judite, que entendeu na hora. Saiu pelo fundo com aquele olhar de quem sabe que certas conversas precisam de espaço. Renata ficou parada na porta, olhando ao redor do ateliê como se fosse a primeira vez que entrasse ali. E de certa forma era. Fazia anos que ela não pisava naquele chão. Ela olhou para as máquinas, para os manequins, para os rolos de tecido. E então seus olhos pararam no vestido azul marinho, ainda pendurado no manequim perto da vitrine. Ficou olhando por um tempo longo, em silêncio. Eu vi o queixo dela tremer. Vi os olhos encherem de água. Não precisou perguntar. Sabia que eu tinha costurado aquele vestido para o casamento dela. E sabia que ele nunca saiu do manequim. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase quebrando. Disse que precisava conversar comigo, que não conseguia mais viver com o peso do que tinha feito. Eu assenti, fui até a cozinha do ateliê, preparei café como faço para qualquer pessoa que entra ali e sentei na cadeira de frente para ela. Renata começou pedindo desculpas. Disse que estava arrependida, que não sabia o que tinha passado pela cabeça dela. Chorou. Chorou muito. E enquanto ela chorava, eu fiquei em silêncio, segurando minha xícara, esperando. Porque eu sabia que as desculpas eram sinceras, mas sabia também que o que vinha depois delas é que revelaria a verdade. E veio. Veio na frase que eu nunca vou esquecer. Entre uma lágrima e outra, Renata me olhou e disse: "Mãe, se eu soubesse que você tinha esse dinheiro todo, eu teria agido completamente diferente." O café na minha xícara tremeu. Não porque minhas mãos tremeram. Minhas mãos não tremem, são firmes como as de uma costureira precisam ser. Tremeu porque algo dentro de mim se partiu de um jeito definitivo. A última ilusão. A última esperança de que talvez o problema fosse só imaturidade, só fase, só influência do mundo onde ela vivia. Coloquei a xícara na mesa devagar. Olhei para minha filha, para aqueles olhos que eu limpei tantas vezes quando criança, e disse, com a mesma calma com que meço um tecido antes de cortar: "Renata, você acabou de me dizer que se soubesse que eu tinha dinheiro, teria me tratado diferente. Você entende o que isso significa?" Ela ficou me olhando sem responder. Significa que o problema nunca foi meu comportamento. Nunca foram minhas roupas, meu jeito de falar, minhas mãos. O problema é que você me achava pobre. Me achava pouca coisa, e se eu tivesse dinheiro, talvez me desse um lugar na mesa. Não por amor, por conveniência. Renata abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão, devagar, pedindo que me deixasse terminar. Eu não paguei aquele casamento para que você me visse diferente. Paguei porque sou sua mãe. E ser mãe nunca precisou de convite, de permissão ou de saldo bancário. Mas o que você acabou de dizer me confirma uma coisa que eu precisava ouvir para seguir em frente. Você não tinha vergonha de quem eu sou. Tinha vergonha do que eu parecia ter. E isso, minha filha, diz muito mais sobre você do que sobre mim. O silêncio que caiu entre nós era diferente de todos os outros. Não era o silêncio de quem engole a dor. Era o silêncio de quem finalmente coloca a dor na mesa, inteira, sem embrulhar, sem disfarçar. Renata chorou mais. Pediu perdão de novo. Disse que queria recomeçar, que queria que tudo voltasse ao que era. E foi aí que eu disse a coisa mais difícil que já saiu da minha boca. Eu aceito suas desculpas, Renata. Mas recomeçar não significa voltar ao que era antes. Porque o que era antes não era bom para mim. Antes, eu era a mãe que se diminuía, que aceitava a migalha, que fingia que estava tudo bem quando não estava. Essa mãe não existe mais. Se você quiser fazer parte da minha vida, a porta está aberta. Mas vai ter que aprender a entrar sem limpar os pés na minha dignidade. Ela saiu do ateliê naquele dia, sem dizer mais nada. Eu fiquei sentada na mesma cadeira, olhando para a porta por onde ela saiu
e senti algo estranho. Não era tristeza, não era alívio, era clareza. A clareza de quem finalmente disse o que precisava dizer, do jeito que precisava ser dito, sem gritar, sem chorar, sem pedir desculpa por existir. Naquela mesma noite, fui até o manequim, tirei o vestido azul marinho com cuidado, dobrei com a mesma delicadeza que uso para entregar peça de cliente e guardei numa caixa forrada com papel de seda. Coloquei no alto do armário do ateliê. Não joguei fora. Guardei como se guarda uma carta que já foi lida, que já cumpriu seu papel e que agora pode descansar. O manequim ficou vazio pela primeira vez em semanas. E aquele vazio, em vez de me doer, me aliviou. Porque o manequim vazio significava que eu não estava mais esperando uma ocasião que dependia dos outros. Significava que a próxima peça que eu colocaria ali seria para mim. E foi o que fiz. Nos meses seguintes, comecei a costurar uma vida que nunca tive. Reformei o ateliê, pintei as paredes de azul claro, troquei a iluminação, coloquei vasos de planta na vitrine. Contratei 2 moças jovens que estavam começando na costura e queriam aprender. Passei a ensinar, a dividir o que sabia e descobri que existe uma alegria enorme em ver alguém fazendo o primeiro ponto reto com orgulho no rosto. Comprei roupas novas, não caras, não de grife, mas bonitas, de tecido bom, com corte certo. Cortei o cabelo num salão que eu passava na frente há anos, mas nunca tinha entrado. Quando me vi no espelho, quase não me reconheci. Não porque estava diferente, porque finalmente parecia eu. Fiz algo que sonhava há décadas. Viajei para Gramado, sozinha, com uma mala pequena e nenhuma pressa. Caminhei por ruas que eu só conhecia de revista, tomei chocolate quente numa cafeteria com lareira, comi fondue pela primeira vez na vida. Comprei um cachecol de lã que eu mesma jamais costuraria, e achei graça nisso. Uma costureira comprando roupa pronta. Quando voltei, me inscrevi num curso de pintura em aquarela. A vida inteira trabalhei com tecido, com linha, com agulha. Queria experimentar cor no papel, criar algo só com as mãos e um pincel. A professora disse no primeiro dia que pintar era como meditar com os dedos. E tinha razão. Cada vez que eu misturava azul com branco para fazer o tom do céu, sentia uma paz que não conhecia. Num dia de chuva, encontrei ele. Estava encolhido na porta do ateliê, todo molhado, tremendo, com aqueles olhos enormes que só cachorro abandonado tem. Um vira-lata caramelo magro, com uma orelha torta e o rabo mais agitado que eu já vi. Coloquei comida, sequei com uma toalha velha e ele me olhou com uma gratidão tão pura que meu coração apertou. Chamei de coragem, porque foi o que eu mais precisei nessa vida. E porque ele teve a coragem de confiar em alguém mesmo depois de ter sido abandonado. 4 meses depois do casamento, Felipe me ligou. Apareceu no sábado de manhã, sozinho, com uma caixa de bombons e aquele sorriso largo que eu lembrava do dia do almoço. Entrou no ateliê, elogiou a reforma, brincou com o coragem e sentou no banquinho de madeira. O mesmo banquinho onde Renata costumava sentar quando era jovem. Conversamos por quase 2 horas. E então ele fez uma pausa e disse algo que me emocionou. Dona Graça, eu fiz aquele discurso no casamento porque a senhora merecia. Mas preciso que saiba. Eu não fiz para humilhar a Renata. Fiz porque acredito que verdade cura e porque não podia começar um casamento em cima de uma injustiça. Eu olhei para aquele rapaz e vi algo raro: integridade. O tipo que não se aprende em faculdade nem se herda de família rica. Se aprende escolhendo fazer o certo mesmo quando é mais fácil ficar calado. Agradeci. Ele me abraçou. E quando perguntei se queria almoçar, ele riu e disse: Dona Graça, eu dirigi 2 horas de São Paulo, na esperança de que a senhora ia me oferecer aquele frango com quiabo. Cozinhei o frango. A mesma receita, o mesmo tempero. Mas a mesa era diferente. Desta vez não tinha Renata tensa monitorando cada palavra. Tinha apenas eu e meu genro, comendo com calma, rindo de coisas simples. Quando ele foi embora, ficou na porta e disse: A senhora é a sogra que qualquer pessoa gostaria de ter. E a Renata vai entender isso. Talvez não hoje, mas vai. A relação com Renata, aos poucos, começou a mudar. Ela passou a vir a Sorocaba 1 vez por mês. No começo, as visitas eram tensas. Ela não sabia como agir perto de mim, e eu não facilitava. Não por crueldade, por honestidade. Mas o tempo faz o que as palavras não conseguem.
As visitas foram ficando mais naturais. Renata começou a tomar café no ateliê, a perguntar sobre as clientes, a olhar com curiosidade para os tecidos. Um dia, pediu para eu ensinar a pregar um botão. Eu olhei para ela, surpresa, e ela disse com um meio sorriso: "Nunca aprendi, mãe. Acho que está na hora." Ensinei. E enquanto ela tentava enfiar a linha na agulha com os dedos desajeitados de advogada, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Uma ternura mansa, sem expectativa, sem cobrança. Num domingo, Renata apareceu com um embrulho. Era uma placa pequena, de madeira escura, com uma frase gravada em letras douradas. As mãos que costuram o mundo não precisam de aplausos, mas merecem. Disse que mandou fazer especialmente para mim. Olhei para aquela placa por um tempo longo. Não senti alegria, não senti tristeza. Senti aceitação. Aceitação de que minha filha talvez nunca entenda completamente quem eu sou, mas está tentando. E que tentar, depois de tudo, já é alguma coisa. Pendurei a placa na parede do ateliê, acima da máquina de costura principal. Está lá até hoje. E eu olho para ela todo dia, de manhã, quando ligo as máquinas. Não como um troféu, como um lembrete de que cheguei até aqui. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada na varanda do meu ateliê reformado, com o Coragem dormindo nos meus pés e o barulho da rua entrando pela janela aberta. Tenho 63 anos. Minhas mãos ainda costuram, mas agora costuram com mais calma, com mais escolha, com mais prazer. Não aceito mais encomenda de madrugada. Não digo sim para tudo. Aprendi, aos 63, que não é uma palavra que também pode ser costurada com elegância. Renata e eu nos falamos, nos encontramos, tomamos café, mas em outros termos, nos meus termos. Ela aprendeu que respeito não é opcional, e eu aprendi que amor não precisa de sacrifício para ser verdadeiro. A ferida existe, talvez sempre vai existir, mas por cima dela, ponto por ponto, estou costurando algo novo. Não é um remendo, é uma peça inteira, diferente da original, mas igualmente bonita. Às vezes, de noite, quando fecho o ateliê e fico sozinha, passo a mão na caixa lá no alto do armário. A caixa onde guardei o vestido azul marinho. E lembro de tudo. Da agulha, da linha, da florzinha bordada na altura do coração. Lembro do dia em que costurei aquele vestido sabendo que nunca ia usar. E lembro do dia em que tirei do manequim sabendo que não precisava mais esperar. Se tem uma coisa que 46 anos de costura me ensinaram, é essa. O ponto mais forte é o que ninguém vê. É o ponto interno, o que segura tudo por baixo do tecido. E esse ponto, na minha vida, sempre fui eu. Invisível, silenciosa, segurando tudo no lugar. Até o dia em que decidi que segurar já não era suficiente. Que eu também merecia ser a peça principal, ser vista, ser ouvida, ser respeitada. E se você está ouvindo essa história e se reconhece nela, se você também passou a vida costurando a felicidade dos outros enquanto a sua ficava pendurada num cabide, eu te digo com toda a certeza dos meus 63 anos, nunca é tarde para vestir a própria dignidade. Nunca é tarde para cortar o tecido que te prende. E nunca, nunca é tarde para descobrir que a peça mais bonita que você pode costurar é a sua própria vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.